Servidor que aplicou dose de vacina em idosa de forma incorreta é afastado da função em Blumenau. E hoje à tarde ela recebeu a reaplicação do imunizante. Feriadão violento, 14 pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. E depois de um apagão de 4 dias, o governo divulgou investimentos para reforçar o sistema elétrico da região do meio-oeste de Santa Catarina. Olá, boa noite para você que está com a gente, começando a semana com muita informação aqui no SCC News. Para você que está ligadinho de todas as partes do estado de Santa Catarina, a gente vai começar com uma situação absurda e trágica em Siderópolis, que fica no sul do estado. Hoje, um homem de 24 anos foi preso por suspeita de ter asfixiado a filha, um bebê de 1 ano e 2 meses. Testemunhas contam que durante a manhã, o casal saiu de casa pedindo socorro porque a criança estava passando mal. O bebê foi levado ao Hospital São Lucas, mas a menina já chegou no local sem vida. A prisão do suspeito foi em flagrante no hospital. Logo depois, a mãe de 21 anos logo depois que ela contou, na verdade, que ele tinha se irritado com o choro da criança durante a madrugada e utilizado um travesseiro para fazer a criança parar de chorar. Segundo a polícia militar, a mãe da criança foi levada para a delegacia como testemunha, mas aí ela também foi detida depois que os vizinhos relataram que o casal costumava maltratar a criança. O pai tem passagens por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. No momento da prisão, ele resistiu e ameaçou os policiais, danificando a viatura. O corpo do bebê foi levado ao Instituto Médico Legal. A polícia agora vai, é claro, continuar investigando esse crime. Ainda hoje a gente vai trazer aqui um outro crime que aconteceu no oeste de Santa Catarina contra uma mulher. A situação também é trágica e é forte. Logo mais a gente vai trazer os detalhes. A nossa equipe ainda está apurando essas informações para trazer para você. O caso também foi agora à tarde. E agora a gente vai falar de trânsito aqui no SCC News. Só nesse feriadão, 14 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o nosso estado. O dobro do que foi registrado nesse mesmo período do ano passado. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Shaina Marcon, que já está junto com a gente ao vivo falando de Lages. Shaina, conta para a gente esses números tão ruins aí nesse feriadão, né? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, durante os 5 dias de operação da Polícia Rodoviária Federal, 130 acidentes foram registrados e, infelizmente, 14 pessoas perderam a vida. Foram 32 acidentes a mais do que no mesmo período do ano passado e o dobro de óbitos. A polícia também registrou mais de 2.000 infrações de trânsito. O destaque ficou para as ultrapassagens em local proibido. Depois, a falta do uso do cinto de segurança e o uso do celular. Outros números chamam a atenção. 44 motoristas dirigiam embriagados e 31 crianças viajavam fora da cadeirinha. A polícia também apreendeu mais de 700 quilos de drogas, recuperou veículos roubados e prendeu 40 pessoas por diversos motivos. Já nas rodovias estaduais, 4 pessoas também morreram e 95 acidentes foram registrados. Infelizmente, um feriadão bem violento nas estradas de Santa Catarina. Bruna. Nossa, os números são realmente impressionantes, Shaina. Muito acidente, muita ocorrência e a preocupação continua porque essa semana começou com bastante chuva, o que complica também o trânsito. Inclusive, tem alerta da Defesa Civil com relação à questão do tempo, que a gente já traz aqui junto, porque impacta no trânsito, né, Shaina? Exatamente, Bruna. Um alerta de tempo bem instável até quarta-feira dessa semana, viu? A passagem de uma frente fria pelo estado, associada à umidade, deve provocar muita chuva nas regiões que aparecem em laranja no mapa. Esse acumulado pode passar de 100 milímetros, causar alagamentos e até deslizamentos. Já nas regiões em amarelo no mapa, a possibilidade de temporais, chuva intensa, raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna. Obrigada, Shaina. Falando aí, Shaina Marcon ao vivo de Lages e trazendo essas atualizações para a gente, falando inclusive do alerta do tempo. A segunda-feira já começou com tempo instável no estado e vai ficar assim então durante boa parte da semana. É hora da gente conferir os detalhes na previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, principalmente da serra ao litoral, onde vai haver o deslocamento de uma frente fria. Chuva forte e constante pode provocar pontos de alagamentos no litoral e no Vale do Itajaí. As máximas amanhã não passam dos 21 graus. A mínima em Florianópolis é de 17 graus e a máxima de 21.
A máxima em Joinville será de 20 graus. Blumenau tem mínima de 14. Em Lages, a máxima não passa dos 13 e em Criciúma, a máxima é de 14 graus. Chapecó tem mínima de 12 e máxima de 19 graus. Bom, mesmo com essa chuva e essa previsão de chuva, a estiagem se agravou em Santa Catarina, viu? 80 municípios decretaram um estado de emergência. Segundo um novo boletim hídrico que foi divulgado pelo governo do estado, cerca de 3% dos municípios catarinenses estão em estado crítico em relação ao comprometimento do abastecimento de água. 8% estão em alerta e 26% em estado de atenção. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, no extremo oeste e na divisa com o Paraná foram registrados até 25 dias consecutivos sem chuva. Por isso, o pedido é para o uso racional da água, principalmente em toda a região oeste, mas é claro que esse alerta sempre vale para todos nós. E olha, uma mulher de 38 anos foi morta a tiros em Paial, fica no oeste do estado. O crime aconteceu dentro do salão de beleza. Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu por volta aí das 3h20 da tarde e a vítima foi identificada como Clarice Libino. Ela mesma era a proprietária do salão de beleza. Os disparos foram feitos pelo companheiro dela, um homem de 41 anos. Ele tem passagens, melhor dizendo, pela polícia por ameaça e violência doméstica. Depois de atirar em Clarice, ele fugiu em direção a Chapecó. O carro teria sido localizado no interior da cidade. A ocorrência ainda está em andamento na procura pelo suspeito, ainda de acordo aí com umas pessoas que estavam lá no local e que conheciam a Clarice. Essas informações que ainda não foram, é claro, reforçadas, ou melhor, que não tiveram confirmação da polícia, mas ela teria 2 filhos com esse homem e estaria separada dele temporariamente. Então, a gente, é claro, continua acompanhando esse caso e para mais informações, scc10.com.br. A gente tem todas as atualizações por lá. Depois do apagão de 4 dias, o governo divulga investimentos para reforçar o sistema elétrico da região meio-oeste do estado. A seguir você vai ver isso e mais. Mulher que recebeu vacina mal aplicada teve novamente o imunizante aplicado dessa vez contra a Covid hoje à tarde, dessa vez do jeito certo. A gente volta já. Agora há pouco, o governador Carlos Moisés e outros representantes do estado se reuniram na sede da Celesc para apresentar soluções para o sistema elétrico da região do meio-oeste do estado. Depois do tornado que atingiu a região no fim do mês passado, 13 municípios ficaram sem energia por vários dias. Quem está lá na sede da Celesc vai trazer as informações para a gente é a Morgana Fernandes. Oi, Morgana, boa noite. Oi, Bruna, boa noite a todos. Isso mesmo, a gente acompanhou a coletiva de imprensa há pouco e ela aconteceu depois de uma reunião entre a Celesc, o governo do estado e entidades políticas. Bom, eles discutiram formas e estratégias para reforçar o abastecimento de energia no meio-oeste catarinense e informaram que investimentos já estavam previstos para essa região. A ANEEL chegou a fazer um pregão para selecionar uma empresa para executar uma nova linha de transmissão. Essa empresa já foi definida e a gente ouve agora o que disse o governador Carlos Moisés sobre essa ação. A partir do estudo, em 2019, a ANEEL fez um leilão, entendendo como viável e necessário esse investimento. Esse leilão teve um sucesso, selecionou uma empresa e a empresa agora tem prazo até 2023 para fazer um investimento de R$ 135.800.000 numa nova linha de transmissão. A transmissão não é executada pela Celesc, pela empresa pública Celesc. A transmissão é feita por outras empresas concessionárias também que disputam a transmissão em todo o Brasil. Bom, como então essa nova linha de transmissão deveria ficar pronta só em 2023, é uma situação de bastante urgência, A Celesc também solicitou apoio junto ao Fórum e ao governo federal para que seja adiantada então a construção dessa nova linha de transmissão. Bom, em relação aos prejuízos na região do meio-oeste, eles ainda estão sendo contabilizados, mas a empresa informou que vai atender as solicitações de ressarcimento dos consumidores, seguindo já o protocolo que existe na empresa. Lembrando que esse tornado atingiu o meio-oeste catarinense no dia 28 de maio, deixou aí mais de 13 municípios sem energia elétrica e a região de Caçador, ali o município,
foi um dos mais afetados, ficou 4 dias sem energia, ou seja, Bruna, quase 100 horas sem energia elétrica. Eu volto contigo. Obrigada, Morgana, pelas informações, falando ao vivo aqui de Florianópolis e atualizando a gente sobre esse assunto, região do Meio-Oeste que precisa dessa atenção de fato, né? E a minha conversa agora é com os motoristas que rodam pelo estado afora. Não é de hoje que as rodovias estão precárias aqui em Santa Catarina, né? Tanto as estaduais como as federais. E a BR-282 é uma das prioridades para Santa Catarina para escoar a produção agrícola. O governo do estado está se propondo a investir em parceria com o governo federal justamente para tentar melhorar essa situação. Veja só. A rodovia corta o estado inteiro. São mais de 600 quilômetros de asfalto que ligam o extremo oeste ao litoral. A BR-282 é um dos principais caminhos para escoar a produção agrícola de Santa Catarina, mas ainda está em pista simples. A duplicação foi debatida hoje em uma reunião com deputados federais e senadores. Entendemos da necessidade, não temos mais tempo para esperar essa duplicação e precisamos investir, até mesmo com capital privado. Para isso, a proposta levada ao Fórum Parlamentar é que nós busquemos, então, a parceria com subsídios federais e estaduais, porque nós não aceitamos onerar a população com altas taxas de pedágio. Hoje, filas de caminhões se formam todos os dias na 282, principalmente nos trechos de subida. Situação que interfere nos custos para o transporte e também nos veículos de passeio que trafegam pela rodovia. Nós vamos reduzir o gasto do transporte, porque vai reduzir o custo desse transporte. Não só o transporte de carga, mas o transporte coletivo, o transporte individual, de carros, de passeios. E o tempo que demora para nós sairmos daqui e chegarmos a Chapecó. Então, no passado você ia aí 6 horas e meia, hoje precisa no mínimo 10, 11, 12 horas para você fazer esse mesmo trajeto, né? É do oeste que vem a produção de carne, leite e grãos do estado. É justamente para agilizar esse transporte e reduzir os custos que a Frente Parlamentar de Santa Catarina deve levar a proposta de duplicação adiante. Primeiro conhecer, com mais profundidade essa alternativa para que nos próximos orçamentos nós venhamos a defender os recursos necessários e automaticamente, com esse conhecimento necessário, defender junto ao governo federal a importância dessa obra. Mesmo com a pandemia, Santa Catarina tem números muito positivos na economia. E esse é o assunto do comentário de Cláudio Prisco Paraíso de hoje. Boa noite, Bruna. Apesar da pandemia, Santa Catarina vai bem, obrigado, no contexto econômico. Retomou o crescimento de maneira efetiva. Ingressamos agora no mês 6, mas a Secretaria Estadual da Fazenda acaba de concluir um levantamento, uma pesquisa sobre a performance econômica de janeiro a março, primeiro trimestre. E o avanço do PIB catarinense foi de 2,9%. Vejam só. Isso por quê? Porque temos uma economia diversificada. O catarinense, além de trabalhador, é empreendedor. Temos um perfil essencialmente exportador. Continuamos atraindo novos investimentos ao Estado. Tanto é que no mês de março nós ficamos em terceiro no Brasil em geração de emprego. Agora, em abril, já assumimos a primeira posição. Para se ter uma ideia, nesse primeiro trimestre de 2021, a indústria de transformação cresceu em Santa Catarina a quase 18%. Hoje, Santa Catarina apresenta as melhores taxas individuais entre todos os estados brasileiros, suplantando, inclusive, a locomotiva brasileira, que é São Paulo. Portanto, as notícias são boas para a economia catarinense. Olha só o que aconteceu com uma idosa de Blumenau. Ela precisou tomar a vacina da Covid-19 novamente. Sabe por quê? Porque o imunizante foi aplicado de um jeito errado. Olha só. Após a comissão de vacinação contra a Covid entrar em contato com Tânia Marta Gripa, a idosa foi novamente ao local de vacinação reaplicar a dose, já que na manhã de sábado o servidor aplicou boa parte do líquido para fora do braço de Tânia.
Nas imagens é possível ver o imunizante escorrendo antes de a agulha entrar no braço da senhora. Tânia falou como se sentiu ao ver o vídeo gravado pelo marido. Uma sensação triste, porque não sei se fui só eu. Será que acontece com mais pessoas? Eu tive a sorte, tive o privilégio de ter meu esposo lá do lado que filmou, tá? Mas se ele só fotografa, eu não teria visualizado isso, entende? Então, o meu sentimento não é só por mim, é por toda a comunidade que está confiando nesses profissionais que tem lá e, de repente, acontece esse tipo de coisa. A Prefeitura de Blumenau abriu um processo administrativo disciplinar contra o servidor que aplicou a vacina de maneira errada. O responsável pela aplicação foi identificado e afastado imediatamente da função de vacinador até a conclusão do processo. E agora tem boa notícia para Santa Catarina nessa segunda-feira. O estado recebeu agora há pouco uma nova remessa com 83.070 doses da vacina da Pfizer. Lembrando que na semana passada Santa Catarina recebeu um lote de pouco mais de 20 mil doses da Pfizer que foram distribuídas a 15 municípios. E Santa Catarina está perto dos 100% de ocupação dos leitos de UTI por Covid. A porcentagem aumentou para 98,1%, gente. 15.663 pessoas já morreram com a doença desde o início da pandemia, há um mês, né? O total de óbitos era 13.992. 58 pessoas morreram só de ontem para hoje com o Covid-19 e agora 20.121 pessoas estão em tratamento da doença. E olha, falando sobre isso, a gente já engata com um assunto aí que tem tudo a ver. Mais um feriadão com vários registros de festas, aglomerações, perturbação do sossego aqui no estado de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, no litoral norte, uma abordagem da Guarda Municipal terminou com confusão, tiro de borracha, violência contra a mulher. Olha só. As imagens viralizaram nas redes sociais. Um guarda municipal dispara balas de borracha contra um homem. Em seguida, ele abaixa a arma e dá um tapa no rosto de uma mulher que estava no estabelecimento. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, em uma casa de rap em Balneário Camboriú. Nas redes sociais, os proprietários do estabelecimento destacaram respeito às forças de segurança, mas que a Guarda Municipal atuou com abuso de autoridade e que o estabelecimento respeitava as regras do decreto em vigência. A Prefeitura informou que o guarda envolvido na agressão à mulher foi afastado e um processo administrativo foi instaurado. Imediatamente, quando soube, já determinei o afastamento do guarda e abrindo a sindicância para apurar as responsabilidades, até porque vai ser investigado todo o detalhamento dessa ação, mas é óbvio que não somente o prefeito, mas o próprio comando da guarda e o secretário também não compactua com esse tipo de ação. Outras ocorrências também foram registradas em Santa Catarina. Ainda no litoral norte, festas com aglomerações foram registradas em Porto Belo e Itajaí. No oeste, em Pinhalzinho, uma aglomeração de 800 pessoas em via pública foi dispersada. Na Grande Florianópolis, festas com aglomerações foram registradas em Biguaçu e São José. Na capital, 24 estabelecimentos foram flagrados sem um alvará sanitário. A operação da Guarda Municipal realizou 112 vistorias, 40 intimações e 9 advertências. O decreto em vigência no estado prevê que as casas de shows, casas noturnas, boates e pubs funcionem até às 11 horas da noite, com limite máximo de ocupação de até 100 pessoas nas regiões de risco gravíssimo e 150 nas regiões de risco grave. Isso porque o cenário da pandemia no estado ainda preocupa e muito. Nós estamos num momento bastante crítico da pandemia, com o número de casos bastante elevado. São mais de 21 mil casos ativos em todo o estado e temos das 16 regiões, 13 regiões estão na situação gravíssima, principalmente porque nós estamos passando por um momento agora em que essas aglomerações elas se somam ao frio, que é geralmente essa época do ano, que é o inverno, é que normalmente se tem um aumento de doenças respiratórias e tudo no que nós não devemos ter nesse momento é uma nova onda de transmissões. Por isso o alerta permanece, né? Para que a gente continue tendo cuidado e se prevenindo aí da Covid-19. Agora, olha essa história que vem de Rio do Sul, Alto Vale do Itajaí. Sem poder ver a mãe desde o dia 14 de abril, que era a data da internação no hospital por causa da Covid-19, a filha manteve contato com a equipe do hospital e preparou uma surpresa de aniversário. Olha só essas imagens. Parabéns pra você
paciente, a dona Eufrídeo Adam, mais conhecida como Dona Popa, completou 68 anos no sábado e mesmo internada na UTI Covid do Hospital Regional Alto Vale, a data não passou em branco. Bom, a Dona Popa não pôde comer bolo e nem agradecer a homenagem, porque ela estava entubada, mas consciente e se emocionou muito. O maior presente foi hoje, quando ela teve a traqueostomia removida e a notícia de que em breve ela vai ter alta do hospital. Foi a última foto que a gente viu ali, dela já um pouquinho melhor. E é claro que é com esse tipo de notícia que a gente quer aqui encerrar o SCC News de hoje. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia nesse início de semana. Uma boa noite para você. Cuide-se. Amanhã a gente volta a se encontrar e a gente encerra com imagens de Lages. Isso aí. Até amanhã.